fazer um registro, um panorama do setor, daquilo que realmente não existe, não tem. A gente não tem um material que fale e que conte a evolução, o desenvolvimento da joia, dos joalheiros, das marcas, enfim. E eu fui meio presunçosa, eu sempre admiti que isso foi um projeto meio megalomaníaco. Eu quis trabalhar com o Brasil inteiro, porque não dava para segmentar assim, né? Não dá para dizer a joia brasileira falando de Rio e São Paulo, falando de São Paulo, porque todas as coisas estão ligadas de uma certa forma se você trabalhar um registro histórico, né? E até essa questão de querer ver como isso foi nos outros estados que tem menos foco, menos holofote, né? Fez parte do trabalho, porque eu tive que ir mais atrás, porque tinha menos informação. Então, assim, o livro aborda o Brasil inteiro. É lógico que tem um traçado grande das regiões de São Paulo, de Minas. Né? Estou aqui por conta disso, porque tem muito desenvolvimento desde a extração das pedras, desde aquela coisa antiga da história do Brasil, a formação das cidades, do Diamantino, enfim, a lapidação. E você tem um comércio, uma indústria forte hoje da área de joalheria, né? Até hoje estava se falando na coletiva do Minas Trend, o diretor estava falando que a joalheria mineira cobre 35% da exportação em todo o Brasil, né? Então você tem esses focos, e você tem o Pará, você tem Piauí, você tem o Sul, você tem muitas regiões com características específicas. A maioria delas começaram mais ou menos de uma forma semelhante, com imigrantes que chegaram e começaram a desenvolver um determinado trabalho. E algumas um pouco mais recentes, que é o caso do Nordeste, tá? Outras mais antigas, que é o caso aqui de Minas, que já começa no século XVIII, XIX. Você tem famílias com 6 gerações, né? Que começaram lá atrás e são as mesmas famílias, as novas gerações que estão trabalhando as joias e exportando para o mundo inteiro. Então, assim, a ideia foi fazer um panorama, falar um pouquinho de cada coisa, uma coisa meio enciclopédica, vamos dizer assim, para poder mostrar esse universo para as pessoas, tanto as apreciadoras quanto os consumidores, né? Como os estudantes, as pessoas novas que estão entrando na área e já não são mais dessas tradições familiares, então estão perdendo esse conhecimento, e para o público em geral, porque a joalheria é uma coisa muito linda, é fascinante e todo mundo merece saber. Sim, tem pessoas que admiram a joalheria e nem trabalham com isso, né? Exatamente, é uma arte, né? Como pintura, arquitetura, como escultura. E esse livro ele aborda questões do design da joalheria, mas ele fala um pouco da economia também, da joalheria envolvida. É que é um dado que a gente percebe que é bastante difícil de conseguir, né? É bastante difícil de conseguir, porque você vai ver que as grandes instituições não têm essa pesquisa, não têm esses números, né? Não foi o meu propósito, aliás, eu tive essa mesma dificuldade, eu precisava desses dados para poder fazer um panorama mais conciso, mais completo, mas eu não tive, quer dizer, são pesquisas que precisam ser feitas ainda. Agora, de qualquer forma, assim, qual foi o trajeto que eu fiz? Eu peguei depoimentos, eu tenho depoimentos de mais de 70 pessoas do setor, contando elas mesmas como é que elas se desenvolveram, como é que elas começaram no mercado, né? Então, a gente começa a ter um pouco da dimensão de cada tipo de joia, de cada tipo de indústria, algumas marcas que trabalham um determinado segmento, outros que trabalham outros, aí você tem os artistas, você tem uma joalheria artesanal, você tem a bijuteria, enfim, você tem um leque muito amplo, né? Então, assim, na parte econômica, como o traçado foi essa coisa do desenvolvimento,
o que acontece, assim, o que eu tenho de registro não são tantos números, mas o movimento e os acontecimentos que se deram, vamos dizer, mais no último século, no começo do século XX até os dias de hoje. Então você teve uns 4, 5 pacotes econômicos, né, teve muitas situações mundiais e particularmente do Brasil, né? Você teve todos o plano Collor, você teve todos aqueles planos que mudaram a particularidade, tiveram que fazer muitas empresas conseguir se readequar à nova situação. E tem uns relatos bastante incríveis assim também de pessoas que em função do mercado, em função da paralisação, em função de tudo que estava consumindo, eles não conseguindo produzir, eles criaram coisas maravilhosas. Eles foram para outros materiais, outros estilos, eles desenvolveram ferramentas, criaram produtos novos. Então isso é a parte assim, legal de ver da história. E de ser brasileiro. E de ser brasileiro. É muito do brasileiro. É muito brasileiro. Tem essa característica que de se reinventar. O design do brasileiro, eu acho que é uma coisa que é diferenciada, né? Sim, uma coisa que é bastante. Sim. Ai, legal. Parabéns pelo livro. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. E sucesso para vocês aí. Muito obrigada. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal se você não se inscreveu ainda, porque tem muito mais coisa bacana por vir. Até lá!